Então, seria a aula de hoje seria aqui, ó, a Etiópia, a terra de árvores e perfume. Se vocês olharem de uma maneira um pouco mais ampla, vou voltar aqui no comecinho, quando nós começamos a falar de Egito. Como eu já falei, o reino de Cush, o Egito, a Núbia e outros, esses impérios, eles ficam localizados onde hoje a gente tem como África. Então, se vocês olharem, o deserto da Níbia, Núbia, Egito, Cuxita, etc., cada reino eles ficam localizados nessa regiãozinha aqui que a gente está de verde, né? A Núbia, mais para baixo vai estar a Etiópia. Então, por que eu quero dizer assim? Eu sempre, quando falar em Reino Egito, Império Egito, Império, você fala, não, mas na África também houve, de fato, teve um império na África, houve o Império Egípcio, houve um reino bem organizado, que é o Cuxita, e tinha tudo, como acabamos de ver nas aulas anteriores, né? Vimos também que tinha uma organização, né? Uma maneira de organizar esse Estado, uma maneira de negociar esse ouro, como que esse reino Cuxita, como que ele se organiza a tal ponto de chegarem a um dia a tomar conta, né? Tomar conta e se organizarem politicamente e tomar conta daquele espaço que era o Egito, né? Como falamos e vimos aí na imagem, o reino Cuxita, em um determinado momento, ficou conhecido como o reino dos faraós negros, né? Como que eles tinham reino dos negros, tinha Candense, que era o poder feminino se organizando dentro do país. Vimos que a mineração, o artesanato, o comércio deles era bastante organizado e bem estabelecido na região. E como que eles conseguiram organizar e também negociar com o Império Romano para que não seja. Outro reino também, dentro desse território africano, é o reino de Axum. E o que significa? O que é esse reino de Axum, né? Esse reino de Axum, eles eram reinos que estavam em determinado tempo, vai ser associado com uma história bíblica que a gente vai ver já já. Então, vamos começar a ler aqui, para a gente ter uma explicação e um entendimento melhor do que é esse reino de Axum. A aula de hoje a Etiópia e as terras das árvores de perfume, né? Vamos falar um pouco do reino de Axum, que é localizado onde que a gente sabe hoje, que é a Etiópia. As origens do reino de Axum se perderam na antiguidade. Alguns estudiosos identificam com as terras de Punt, que falavam os textos egípcios. Segundo as inscrições deixadas no templo da rainha Hatshepsut, eu não sei falar esse nome, é um nome meio diferente, né? Grifar aqui. Era a terra das árvores de perfume, como incenso e a mirra. Desde a época dos gregos, toda a região do sul do Egito era conhecida como Etiópia. A palavra em grego significa terra dos negros, né? Atin, queimar, ou rosto. Então, por isso isso significa Etiópia. Então, se vocês localizarem, a gente mentalizarem, voltar aquele mapa que acabamos de ver no começo, então, o reino de Cush, a Núbia, tudo, o reino de Axum, tudo isso era tido como a Etiópia. Na verdade, tratava-se do reino de Axum, que nos primeiros séculos da era cristã, durante sua fase de maior expansão, havia se convertido ao cristianismo, mantendo-se assim até mesmo quando o Egito foi invadido pelos árabes no século 7 depois de Cristo. Então, o que isso significa? Peraí, professor. Muitas vezes a África foi colonizada, ela foi explorada, principalmente esse nordeste da África no primeiro momento. Depois o nordeste e o norte da África, né, que é bem perto e bem próximo à Europa. Tem países, vamos dar o exemplo ali do Marrocos, ele é bem próximo ali de Espanha e Portugal, bem pertinho. Tem outros países também, que é bem pertinho ali daquela botinha que é a Itália, né? Então, em vários momentos,
por ela ser cristã, né, havia se convertido e mantendo-se até mesmo, e mantendo-se assim até quando o Egito foi invadido pelos árabes no século XVII. Provavelmente o reino começou a estabelecer na região da atual Etiópia por volta de 600 a.C. No entanto, não há muita informação sobre esses primeiros tempos. A emergência do reino esteve associada ao comércio desenvolvido ao Mar Vermelho. Primeiro estado africano cristão, né? Essa regiãozinha. Seus domínios se estendiam aos reinos que pagavam tributos, cidades, estados e pequenas comunidades cujos chefes estavam submetidos ao poder central. Então, o que significa, né? É o primeiro estado bem organizado e cristão de um continente gigantesco, que é a África. É legal vocês sempre terem em mente que existiu, de fato, uma construção social de uma maneira um tanto quanto preconceituosa sobre a África. Então, tida como a África só como destruição, só como pobreza, só como animais, pessoal, só como tribos, e de fato não existe, né? Existe uma África muito mais rica e bem organizada do que isso, tá bom? Então, esse reino de Axum, ele era uma potência mercantil. O que é isso? Uma potência mercantil, professor? Esses Axumitas, eles cunharam a sua própria moeda, eles desenvolveram a escrita, eles traduziram a Bíblia e outros textos cristãos do grego para o grus. Então, então eles eram tão bem organizados, eles se organizaram, eles se proporam a debater e a entender muito melhor do que aquelas pessoas que se diziam civilizadas e ocidentais. Porque eles tinham sua própria língua, eles traduziram, de vez de eles traduzirem a Bíblia, eles procurarem entender, desenvolver uma língua, pelo contrário, eles trouxeram a Bíblia e outros textos do grego para a sua língua. E para você traduzir um texto de outra língua, você tem que ter o domínio de ambas as línguas para que essa tradução seja feita de forma um tanto quanto organizada, né? A sua capital, né, se localizava na mesma cidade, o nome. Seus reis acreditavam que descendia do rei Salomão e da rainha Maqueda. Como assim, professor? Conforme descreve a obra em forma de epopeia chamada Quebra Negashi, quer dizer, a glória dos reis, datada do século XIV, escrita em Guise. Então, eles acreditavam que eles eram descendentes do rei Salomão, né? Então, descendentes direta do rei Davi, né? Porque Salomão era filho do rei Davi. Segundo a tradição poderosa da rainha Maqueda, soberana do sul, cujos domínios se estendiam pela Etiópia, Sudão, Arábia, Síria e regiões da Índia, foram a Jerusalém para conhecer o sábio rei Salomão, filho de Davi, terceiro rei de Israel, e partiu seu reino com uma caravana de 797 camelos carregados de tesouro. Lá os dois soberanos estabeleceram acordos comerciais, pois a rainha controlava o comércio de ouro, marfim e pedras preciosas, óleos e especiarias. Maravilhado com a beleza de Maqueda, Salomão convidou para uma ceia de despedida em seu palácio. Logo voltou para o seu reino. A rainha teria tido um filho, chamado Davi. Quando chegou a idade adulta, o herdeiro teria retornado a Jerusalém e roubado a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei, levando para a capital Axum. Em seguida, teria subido do trono sob o nome de Meneque, o leão de Judá, fundando assim a dinastia conhecida como Salomônica. Meneque I é considerado o primeiro Nebuza Negashi, rei dos reis da Etiópia, herdeiro de uma dupla herança, tanto uma herança judaica, né, que vem no caso de Salomão, quanto uma Axumita etíope. Então, ele ainda é um importante símbolo nacional da Etiópia até os dias de hoje. Isso nós conseguimos ver e conseguimos olhar para vocês verem. História rica, entrelaça até com a história bíblica ocidental, essa história dos reis
do, dessa época. Eu vou pôr agora um vídeo, ele vai tá resumindo um pouco o que é esse reino de Axum, né? Você trabalha com o quê? Com tecnologia. Onde? Itaú. No Itaú, em tecnologia? É? Ué, mas o Itaú é um banco. E uma empresa de tecnologia. O Itaú? É? Fala galera, esse aqui é o Vem Fazer História, eu sou o professor César Luiz. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer mais um fantástico reino africano. Dessa vez vai ser o Império de Axum. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui, já desça sua tela, aperta o botão vermelho de inscreva-se, deixa o seu like ou o seu dislike, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E roda a vinheta. O Império de Axum, que vamos conhecer hoje, também é conhecido como Império de Ascum, localizado no território da atual Etiópia, localizado ali na região que chamamos de o Chifre da África. Certeza que eu vi a Jorge Mateus, não é possível. Ah, certeza, Marília Mendonça e Cecília. Tudo que é música de cor, né? Essa região, conhecida como Chifre da África, também é conhecida como Península do Somali ou Nordeste Africano. O Império de Axum ele foi um dos mais poderosos da antiguidade. Para você ter uma ideia, alguns estudiosos eles comparam o Império de Axum com o Império Persa, com o Império Romano e com o Império Chinês. Mesmo a Etiópia sendo um dos lugares de ocupação humana mais antigo do mundo, devido às pinturas rupestres encontradas na Etiópia, ainda sabe-se muito pouco sobre o que ocorreu na região antes da formação do Império de Axum. A formação do Império de Axum ela ocorreu por volta do ano 100 depois de Cristo. Ele nasce quando vários povos axumitas eles se organizam sob a liderança de um único líder, nascendo o Império de Axum. Os povos que formaram os povos axumitas, eles são descendentes dos povos da cultura Damá, que teriam imigrado da Península Arábica em região à Etiópia em volta do ano 1000 a 600 a.C. Então, no século I, os povos axumitas formaram o Império de Axum. O reino de Axum ele vai ter o seu apogeu, o seu esplendor no século III e no século IV, ao conquistar vários territórios da Península Arábica, regiões ali do norte da Etiópia e da Eritreia, mas a gota da água do apogeu vai ser quando eles conseguem derrotar o seu maior rival, o reino de Kush, que nós estudamos na aula passada. Se você não assistiu o vídeo sobre o reino de Kush, deixa o link aqui na descrição. O grande crescimento do Império Axumita foi devido ao fato da capital, que também recebe o nome do Império, a cidade de Axum, estar num lugar estrategicamente bom para rotas comerciais. Localizada às margens do rio Atbara, o comércio com vários povos transformou em Axum em uma das culturas mais ricas da África Antiga. Com um enorme território, o reino de Axum passou a dominar quase todas as rotas comerciais que passavam ao sul da Península Arábica, a Etiópia e que ligavam ao Mar Vermelho. O acesso que os axumitas tinham ao Rio Nilo e ao Mar Vermelho colocaram eles em contato com diversos povos, que nem, por exemplo, os persas, com os romanos, com os chineses, com os gregos, com os povos ali da região da Mesopotâmia, com os hebreus, com os árabes e com os indianos. Aparecendo assim no meu Facebook. Por quê? 500 likes, 300 CTA. Só os Habib. Só os rabs. Para estimular a troca comercial, o Império Axumita tinha ali com diversos povos, eles criaram a sua própria moeda. Eles foram o primeiro estado africano a cunhar a sua própria moeda, por volta do século III depois de Cristo. E no comércio, os axumitas negociavam escravos, marfim, seda, pele de animais, vinhos, chifres de rinoceronte, azeite, linho, algodão, vidro, armas, objetos de luxo, pedras e pedras preciosas. O idioma, o Ge'ez, que era a língua usada pelos axumitas,
É utilizado até hoje esse idioma por povos que vivem ali na região da atual Etiópia. Além do comércio, a economia do Axumita contava com a exploração do trabalho escravo, criação de animais, principalmente o do gado. Como você disse lá no programa anterior, as ergueu estava feito. Mais que feita, né? Milionário. Eles erguiam estelas para honrar os seus seis, como vocês veem aí na imagem. Os Axumitas edificaram um total de 126 estelas, uma para cada rei morto. É a marca da arquitetura de Axum. Essas estelas, elas possuíam algumas gravuras ali, com mensagens religiosas, com mensagens mitológicas. E nas estelas, os súditos e sacerdotes deixavam oferendas e realizavam sacrifícios de animais. Os 6 Axumitas, eles acreditavam ser descendentes do rei Salomão, aquele mesmo lá da Bíblia, com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ela é citada na Bíblia, no livro dos reis, lá no Antigo Testamento, e o rei Salomão é o clássico herói bíblico, filho de Davi, teve mais de 300 mulheres. Foi muito fácil, muito difícil ele pra aceitar a morte, né? Por quê? 300 mulheres. Então, de acordo com a mitologia etíope, detalhado no livro Quebra Nagás, a rainha de Sabá, ela teria vivido ali na região. De acordo com a lenda, Menelik, ele teria sido filho de Salomão e com a rainha de Sabá, e ele que seria ali o primeiro descendente de todos os povos axumitas. Então ele é como se ele tivesse sido ali o patriarca total. Não tem nenhum fundamento histórico, uma prova, que comprove que Menelik realmente poderia ter existido. Mas o povo lá da Etiópia, eles adoram acreditar nessa história. E se essa lenda de Menelik for real, a dinastia iniciada por ele governou a Etiópia por mais de 2.000 anos. Ela só teria acabado em 1964, quando já sobre os hebreus, eu deixo o link na descrição. E os Axumitas tiveram bastante reis como Zoscales, Calé. Tivemos um problema com o vídeo aqui, pessoal. Aqui, vamos ver só algumas tribos que temos na África, enquanto continente. Ó. Temos os Fula, oficialmente, na Nigéria, na Guiné, Conakry, Guiné-Bissau e no Mali. Temos essa tribo africana. Olha aqui. Também temos os Missais. Eles estão no Quênia e na Tanzânia. Temos aqui também os Rimba, eles estão na Angola e na Namíbia. Eles aparecem no filme. Temos também Amazulu e Zulu, que estão na África do Sul. São tribos também. E uma travada aqui. E essas tribos, quem assistiu o filme, quem teve a oportunidade de assistir, vocês vão ver, são muito bem representados depois do filme, todas essas tribos, e conforme elas são apresentadas no filme, fica claro a referência a essas atuais tribos no mundo de hoje. Então, aqui, ó, lá, quem assistiu Pantera Negra sai com aquela vontade de conhecer mais sobre os povos tão antigos, sábios e fortes. Afinal, eles resistiram muita coisa e por isso também somos responsáveis por manter essa cultura viva. No filme, cada uma dessas culturas são apresentadas em partes distintas do filme. E peraí, professor, o que tem a ver tudo isso com estudar tudo? Porque isso são partes das culturas da África. Quando falar de África, a África é um país gráfico, tá? É um país que tem uma riquíssima gama de documentos e importância na história mundial. Então é sempre legal vocês
estar atentos a essas questões da história da África. No caso, Davi, Samuel, Cristiane, Lucas, vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo da aula de hoje?